Nosso estudo de hoje é a lição 3 do livro Estude Viva, tem por título Em Todos os Caminhos. Seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sobre a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente necessitada de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolve, sem que despendas mínimo esforço. Não contrataste engenheiros para a garantia do sol que te sustenta e nem assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem, e guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Prescrições sempre novas. Veja o que você quer realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra. Alimente princípios superiores. Realizar o melhor é melhorar a si mesmo. Use discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. Atenda à paz com todos. Quem cultiva aversões cria infelicidade. Trabalhe nas boas obras. Ninguém segue o evangelho sem transpirar. Critique o que você fale ou escreva. A propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregoa. Não inculpe os outros por suas decepções, somos arquitetos de nossos destinos. Sirva sem discutir, o concurso sincero silencia a discórdia. Aperfeiçoe as próprias preces, a natureza da rogativa evolui com a elevação de nossa própria natureza. Partilhe as tarefas no bem geral com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. É muito bom a gente pegar uma lição como essa, em que o Emmanuel, no primeiro momento, ele vem falar para a gente assim, ó, seja qual for a experiência que a gente esteja passando nesse momento, convence, né, que Deus está com a gente em todos os caminhos. Isso para muita gente parece fanatismo, né? Tudo fala de Deus, não. Mas a gente tem que reconhecer uma inteligência suprema, uma causa primeira de todas as coisas, e que existe uma programação reencarnatória para a gente, um gênero de prova. Isso não atrapalha o nosso livre-arbítrio, muito pelo contrário. Deixa a gente bem livre também de responder pelo bem que a gente deixou de fazer também. Mas, logo em seguida, depois que a gente, olha, eu me convenci de que Deus está comigo, isso não significa omissão de responsabilidade ou até mesmo exoneração da nossa incumbência. Ele vem falar para a gente, olha, o peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A ideia que a doutrina espírita traz para a gente é que Deus é criador e nos deu a capacidade de ser co-criador. E essa capacidade é uma capacidade maravilhosa. Mas a gente fica também sujeito, né, a tudo que a gente está plantando. A semeadura é livre, a colheita vai acabar sendo obrigatória. Mas quando a gente pega uma lição como essa, ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou em ferrugem. É muito interessante, assim, o incentivo que os espíritos dão para a gente. Deus está no controle de tudo, mas e agora? A sua responsabilidade qual é? Você já sabe qual é? Ninguém nunca me falou. Não, através da oração, através da nossa própria consciência, no momento de silêncio, o que é que eu tenho para fazer no momento? A resposta vai aparecer. Que a resposta vai aparecer na família que a gente está abraçando, nos filhos que a gente tem, nos pais idosos que a gente tem, vai aparecer. No trabalho que a gente tem, na companheira ou no companheiro que eu tenho que cuidar, vai aparecer.
E a partir daí a gente começa a perceber que são responsabilidades várias, porque a gente vai ter responsabilidade dentro da nossa família, mas vai ter também no trabalho profissional, vai ter também junto à comunidade, vai ter também no trabalho religioso. Logo em seguida, esses textos são sempre um escrito por Emmanuel e outro por André Luiz, e dá para perceber a diferença, o caminho que as ideias tomam, a gente saber quem foi que escreveu o quê. Prescrições sempre novas. Ó. Veja o que você quer realmente. O que eu quero realmente? Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero me tornar cristão. Eu estou cansado de falar da boca para fora que eu sou cristão, e quando vem o teste eu acabar titubeando e não conseguindo aprovação. Então, a procura da luz inclui o combate à sombra, é um combate incessante. Aí depois ele fala, alimente princípios superiores, porque realizar o melhor é melhorar a si mesmo. Então a gente vai estar o tempo todo buscando aquilo que é melhor. Depois, use discernimento, porque a convicção espírita baseia na ciência da lógica. Então, quer dizer, eu tenho que buscar o discernimento para saber, eu vou continuar insistindo nesse caminho? Será que esse caminho está me levando para algum lugar bom? Depois ele fala, atenda a paz com todos. Isso é profundo demais, porque o que o André Luiz está falando para a gente aqui, ele está corroborando com o conceito de caridade segundo entendia Jesus, que começa com benevolência para com todos. Todos são todos, não tem exceção. Não tem exceção porque aquele, por exemplo, é judeu, aquele é muçulmano, aquele é cristão. Não tem exceção porque ele é de uma raça, ele é de um credo. Não tem exceção. Todos significa todos. Quem cultiva aversões cria a infelicidade e foge do principal mandamento, que é aprender a amar a todos como se fosse a nós mesmos, ou, para quem tiver dificuldade, né, amar como Jesus nos amou. Então, depois ele fala, trabalhe nas boas obras, porque ninguém segue o evangelho sem transpirar. Não é apenas ficar falando, não. Né? A gente vai ser testado e vamos lembrar com Tiago que fé sem obras é uma fé morta. Pois é interessante a gente ler isso aqui. Ó. Critique o que você fale ou escreva, porque a propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregou. Eu, durante um tempo, eu fazia questão, principalmente depois que apareceram as reuniões online, mais notadamente ficaram mais em regra depois da pandemia para cá. Eu fico com o costume de me assistir depois de ter feito algum estudo, alguma palestra, alguma coisa, né, em relação à doutrina espírita. E eu ouvi de um amigo, não, eu não escuto o que eu falo, não, cara, eu escuto o que eu falo para poder ser crítico com relação a mim mesmo e ver se eu não estou cometendo nenhum erro, ver se até mesmo alguns cursos que a gente faz de oratória, né, se você está falando com introdução, com desenvolvimento e com conclusão, se você está tendo algum tique físico, mexer a mão, fazer assim com a cabeça, ou tique de linguagem, o tique de linguagem mais comum que eu cometo, por exemplo, é o né. Então é pô, né, a pessoa fica repetindo isso. Eu me lembro que quando eu era avaliado, depois eu falei, meu Deus, hoje eu tirei uma nota muito boa. Quando eu chegava lá no instrutor, ele 6,5. Falei, por quê? Olha, tu falou 8 nés. E falei, poxa, então... e não só isso também, mas principalmente porque muitas das vezes a gente pode estar fugindo também da doutrina. Então é bom que a gente seja crítico com o que fala e com o que escreve. Agora, é claro, não para alimentar a vaidade, porque a gente sabe que a gente não tem galardão nem mérito para estar ainda lado a lado com esses espíritos que são superiores de verdade. Depois ele vem, não inculpe os outros por suas decepções. Todos somos arquitetos dos nossos destinos. Muito interessante isso aqui para a gente analisar. Sirva sem discutir. Concurso sincero silencia a discórdia. Vamos fazer a nossa parte. Aperfeiçoe nossas preces, as próprias preces. Outro conselho muito profundo, porque a prece é como se fosse exercício físico. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai aprendendo a fazer a sintonia e sentir quando a sintonia está estabelecida. E no final, partilhe as tarefas. Vamos pensar o tempo todo, partilhar as tarefas no bem geral. Com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. Muito profundo para a gente, muito
conveniente. A gente agradece muito por mais uma lição. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.